Olá, o assunto que nós vamos tratar hoje, muitas pessoas chamam de polêmico. O que é um assunto polêmico, né? A palavra polêmico, ela tem como sinônimo, por exemplo, controverso, né? Então, quando você fala, há controvérsias, né, nesse assunto, né? Quer dizer, existe mais de uma opinião, é, as opiniões são conflitantes, né? O que uma controvérsia é um sinônimo de conflito, né? Então, como se não houvesse definidamente uma resposta para essa pergunta. Porém, na palavra de Deus, nós aprendemos que existe nela o fim de toda a polêmica. Todo o assunto que está ligado à nossa salvação está claramente ali definido. Quando tem algum assunto na Bíblia que não está bem definido, e tem vários, é porque eles não são relevantes para a nossa salvação. Por exemplo, há discussões onde ficava o Jardim do Éden. A Bíblia descreve que ficava na África, mas aí falam exatamente aonde. Já foram buscar e pesquisar, não encontraram. Então, nós aqui do canal temos uma resposta para isso, não é o objetivo do vídeo de hoje, mas então isso aí não importa para a gente. Mas que tamanho que era o templo de Jerusalém, né? Isso aí é só para satisfazer a nossa curiosidade. Para a nossa salvação, isso não é interessante se você falar que ele tinha 1.000 metros quadrados ou 10.000 metros quadrados, não faz diferença para a tua salvação. Agora, o assunto que nós vamos falar hoje, ele tem relevância no aspecto de salvação. Então, ele tem que estar claro na palavra, não pode ser polêmico, controverso, não. Deus deixou definida a opinião dele, vamos dizer assim, a verdade absoluta dele. O que Deus fala é verdade absoluta, não tem variável. Assim como as leis que ele criou, e eu gosto sempre de falar, né, as leis físicas que Deus criou, elas não ficam variando, elas têm um determinado número, por exemplo, na matemática, é uma lei de Deus, a matemática, então é 10 mais 10, 20. Aonde? Aqui, e no Japão também. E lá na Rússia, também dá 20. Entendeu? Em qualquer lugar do mundo que você for, 10 mais 10 vai ser igual a 20, é uma lei definida, não tem polêmica, não tem controvérsia. Tem gente que acha que é 21, outros acham que é 19, não tem polêmica. Não existe, é uma lei. A lei de Deus também, ela não fica variando, depende do país, depende do nível cultural da pessoa, depende do gosto da pessoa, da decisão da pessoa, da escolha da pessoa. Então, a pergunta que nós fizemos no título do vídeo vai ser respondida, mas antes nós temos que fazer um pano de fundo importante para entender a questão do pecado. O que é pecado, de acordo com a palavra de Deus? 1 João 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Ok? Então está definido ali. Agora, quando nós pecamos, Deus diz que nós devemos nos arrepender, primeiro confessar nosso pecado, né? Se arrepender, confessar nosso pecado, depois conseguimos o perdão de Deus. Nós alcançamos verdadeiramente o perdão de Deus. Deus não concede perdão para quem não está arrependido, porque não funciona dessa forma, não tem como. Por exemplo, a lei dos homens, o sujeito fica preso, mas a maioria das vezes ele não é transformado numa boa pessoa. Ele é transformado até numa pessoa pior, muitas vezes. Mas quando ele cumpriu a pena, ele sai. Ninguém quer saber do caráter dele, ele sai. Aqui no Brasil não precisa nem cumprir, né? Na maioria das vezes. Cumpriu só um pouquinho ali, pronto, né? Pode sair. A pessoa mata o pai, mata a mãe, e tem a saidinha do dia dos pais e do dia das mães. Ela consegue isso, né? É uma coisa que só no Brasil a gente vê. Mas, baseado em Provérbios 13, 28, eu sempre confundo, 28, verso 13, diz assim: aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. A pessoa encobre a transgressão. Ela não assume o pecado dela, ela encobre, ela esconde.
ela nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, diz assim: todo homem é pecador, aquele que confessa os seus pecados e abandona e deixa os seus pecados, ele alcançará misericórdia. E a pessoa que não confessa e que não abandona, alcançará misericórdia? Nos dias de hoje, né, que está todo mundo maluco, diria sim, há casos que sim. Por quê? Eu penso assim, é a minha opinião, eu sinto que... diante de Deus as pessoas não vão ter argumento, não. Não vão ser salvas. Se Deus falou que tem que confessar e abandonar, tem que confessar e abandonar. Quem não confessar e abandonar não vai alcançar misericórdia. Isso é até matemático, né? Simples de entender. Uma criança entende isso, certo? Bom, então vamos chegar no texto base do nosso estudo, que é 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ali, o apóstolo Paulo menciona 11 pecados. Não são só esses pecados que vão proibir a pessoa de herdar o reino de Deus, são vários outros, mas ele mencionou aqueles ali especialmente porque era o problema da igreja a quem ele estava se dirigindo, que era a igreja de Corinto, na Grécia. Bom, ele diz assim: os maldizentes, os injustos, os roubadores, os adúlteros, os fornicários, vou citar só esses 5, ele diz, não herdarão no reino de Deus. Ele fala, não se enganem. Ele fala, não erreis. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Ok? Então, se a pessoa, vamos pegar o roubador que ele diz, vamos chamar de ladrão, um termo bem mais popular. Se o ladrão não confessar o pecado dele, admitir, é errado roubar, admite. Aí ele pega, se arrepende, confessa o pecado dele, Deus promete perdoar. Só que o perdão de Deus, esse é um assunto que nós vamos falar ainda, ele também transforma. O perdão de Deus não é apenas um ato jurídico da parte de Deus, falando assim, você está perdoado, vai, continua aí sua vida, de qualquer jeito. Não. Quando Deus perdoa, esse perdão, ele tira a nossa culpa e ele nos transforma. Então Deus pede, através do apóstolo Paulo, nesse caso, que essas pessoas parem de fazer essas coisas, confessem seus pecados se elas quiserem herdar o reino de Deus. Ok? No meio desses pecados, ele coloca o pecado da homossexualidade. Agora, na nossa sociedade, e eu já vi vários falando na televisão, os homossexuais não admitem que a homossexualidade seja pecado. Eles não admitem. Um ou outro admite, mas a maioria, do modo geral, não. Então, como eles vão confessar esse pecado, ou se arrepender dele, se eles não consideram isso pecado? Está entendendo? De todos os pecados mencionados por Paulo, esse parece o mais complicado nessa questão. E eu vou dizer bem claro aqui, se tiver um homossexual me ouvindo, tem um problema sério nesse assunto, porque a igreja, do modo geral, ela põe esse pecado como mais grave do que ele realmente é, e aqueles homossexuais que admitem que isso é um pecado, colocam ele como uma coisa não tão grave. São os dois extremos. Paulo não colocou o pecado da homossexualidade acima desses outros que eu mencionei. O adúltero, aos olhos de Deus, o adúltero, que é hétero, e o homossexual, para Deus, está tudo no mesmo barco. Deus não fica medindo, não, aqui é mais pecado, aqui... Não, é pecado. O adúltero e o homossexual não herdarão o reino de Deus, está escrito lá. E o fornicário? Tem gente que não sabe o que é fornicário. Fornicário é quando a pessoa é solteira e tem relações sexuais com a namorada, etc. Os ficantes, né, que a sociedade tem. Hoje tem outros termos, eu estou velho para falar. Eu estou ainda na época do ficante. Tem os pegantes também, né? Uma coisa assim. Bom, não me importa. Então, esses pecados aos olhos de Deus são iguais. Tá?
Quero dizer assim, não herdarão o reino de Deus os que cometem esses pecados. Ok? Ali tem um pecado mais popular do que ser adúltero e mais popular do que ser homossexual. Paulo diz que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. O que é uma pessoa maldizente? Ela maldiz. O que ela gosta de falar o mal, coisas do mal. Ela é negativa. Ela fala mal dos outros. Talvez você homossexual está me ouvindo e fala: "Eixe, então não vai entrar ninguém." Você está certo. A maioria não vai. Se nós não formos transformados por Cristo, nós não herdaremos. Eu estou fazendo esse vídeo defendendo a glória de Cristo, a honra de Cristo, a palavra de Cristo, mas se eu for maldizente e você que está me ouvindo é homossexual, nós vamos juntos para o inferno, amigo, porque o maldizente não vai. O que eu não gosto de ouvir é quando assim, um homossexual fala assim: é melhor ser gay do que ser maldizente, né? E em vários aspectos eu até concordo com você mesmo. Só que não é assim que Deus classifica. Deus diz que os dois não vão. Entende? Você mais, sabe aquela história? Você chega 5 minutos atrasado para o seu voo, depois que o avião partiu, você chega 5 minutos depois que o avião partiu, e o outro chegou meia hora. Aí você fala: pelo menos eu cheguei só 5 minutos antes. Aí você perdeu o avião. Tá entendendo? O que é pior, humanamente falando? O que é pior? Um homossexual que tem um namoradinho dele, vou falar de 2 homens no caso, tem um namoradinho dele ali, é um cara educado, paga as suas contas, vive direitinho, ou aquela velha que fica na rua fofocando de todo mundo, falando mal de todo mundo. Os 2 casos não herdarão o reino de Deus. Qualquer pecado, agora eu falo de fora os 11, que Paulo não menciona, qualquer pecado que a pessoa não confessar e não abandonar, vai barrá-la de entrar no reino de Deus. Porque Deus não transforma ninguém à força. Não transforma ninguém à força. O reino dele é puro, é santo, é ético. Então como que uma pessoa vai chegar lá e falar assim: olha, você viu a asa daquele anjo ali? Não gostei muito, achei ela meio torta, não sei. Ou então: nossa, olha quem está aqui no céu. Lembra? Essa pessoa aí, como que Cristo deixou essa pessoa entrar aqui no céu? Não vai ter esse tipo de coisa lá. Então, esses pecados, eles vão nos barrar, né? Ou imagina um cara que é roubador, como eu disse ali. Como que ele vai entrar no céu querendo roubar? A Bíblia diz que na Nova Jerusalém vai ter ruas de ouro, e é literal. Os portões da Nova Jerusalém serão de pérola. Imagina o cara lá quebrando a pérola, lá do jeito que vai roubar, como se fosse preciso até, mas é dentro dele, né? Aqui no Brasil nós vemos tantos milionários, até bilionários que ainda roubam. É a sede de ter o dinheiro, eles não sabem nem por que mais, eles nem precisam, mas eles precisam roubar, precisa, aquela gana de roubar. Não vai herdar o reino de Deus. Agora, a questão da homossexualidade, temos um problema grande. Por exemplo, nós temos aqui em São Paulo a parada do orgulho gay, agora é LGBT e outras letras mais. Vamos falar então, a parada do orgulho LGBT. Então, quando você tem orgulho daquilo que você faz, no caso do pecado, você tem orgulho do pecado que você faz, como que você vai se arrepender e confessar? Não tem como. Então, se eu fizer uma outra pergunta, Deus vai perdoar os homossexuais que não abandonaram e não confessaram? A Bíblia diz que não. Assim como o adúltero, assim como o fornicário, assim como o maldizente, assim como o roubador, assim como o injusto. Se eles não confessarem e abandonarem, nada certo. Agora, você não vê... tem os bêbados também, no mesmo texto que eu deixei de falar, os bêbados, né? Eu vejo hoje na internet mais mulheres até do que homens segurando uma taça de bebida alcoólica, mostrando como ela é moderna, né? Como ela é legal. Quantos lares estão sendo destruídos pela bebida cada vez mais? E acidente de automóvel fatal por causa da bebida.
Tem igrejas que permitem mais bebida alcoólica entre seus membros do que a CIT no bafômetro, né? O bafômetro não permite, né? Tem uma dosagem tão mínima que a pessoa parece que se comer um bombom de licor, ela é reprovada no bafômetro. Mas voltando à questão da parada, existe a parada do orgulho. Eles têm orgulho de ser daquele jeito. Então, imagina fazer a parada do orgulho dos maldizentes. São pessoas que têm orgulho em falar mal dos outros. Aí tem a parada dos adúlteros, né? Eles têm orgulho, a parada do orgulho adúltero, né? Imagina a esposa estar com o marido e diz, onde você vai? Ah, eu vou participar da parada do orgulho adúltero. Ah, mas você é adúltero? Sou? Você não sabia? Eu sou, vou lá. Ou então, imagina os deputados, vereadores, né, etc., uma parada do orgulho dos roubadores e dos injustos, né? Assim, tem orgulho. Deputado, você é roubador, injusto? Sim, eu tenho orgulho em ser roubador e injusto, né? Aí depois a parada do orgulho dos bêbados, né? Todo mundo bêbado, um batendo no outro, vomitando e caindo por cima. Eu sou bêbado, sim, eu tenho orgulho em ser bêbado, né? Você conhece uma família que tem orgulho de ter o pai, o marido bêbado? Você conhece? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, eu encerro esse vídeo dizendo, repetindo, Provérbios 28:13. Quem cobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Eu quero alcançar misericórdia. Você não quer alcançar misericórdia? Eu tenho que confessar e deixar os meus pecados. Você também, seja ele qual for. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu peço um like no vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço a colaboração de vocês. Nós estamos deixando a nossa chave Pix para que vocês colaborem conosco. Nós precisamos que o canal cresça e eu vou gravar um vídeo ainda dizendo por que nós estamos pedindo essa colaboração financeira, mas estamos deixando e pedindo que você voluntariamente, de coração alegre, possa nos ajudar. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade de fazer, iremos responder assim que possível. Gostaria de falar uma coisa que eu não falei até aqui. Tenho alguns amigos gay conhecidos, não somos amigos que nem moramos perto, não tenho problema nenhum em me relacionar com eles. Não me acuse de homofóbico, porque isso é uma mentira, eu não sou. Tá? Os dois mais próximos que eu conheço são pessoas engraçadas, eu dou risada muito com eles, me divirto, porque são engraçados. Só estou citando aqui um assunto que precisa ser resolvido de maneira espiritual. Aliás, eu não falei de um assunto apenas, falei de vários, né? Se eu falo de um assunto, quer dizer, a questão do pecado e da salvação, o pecado e o perdão. Aí seria, assim, um assunto, né? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.